Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que goleada foi essa? 8-1 do Palmeiras sobre o Independiente Petroleiro, show do Rafael Navarro, golaços do Rafael Veiga, recordes do Rony, tudo isso a gente precisa falar. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! 8-1, senhoras e senhores. 8-1. E tem um negócio muito curioso, né? Quando o Correia faz o gol logo a 5 minutos, passe do Cristaldo, aquele mesmo ex-Palmeiras, que saiu inclusive aplaudido pela torcida, eu falei, olha, eu acho que esse jogo vai ser um 6-1 pro Palmeiras. Eu errei, né? Acabei arriscando baixo. Foi 8. Quando termina o primeiro tempo, em que o Zé Rafael empata, eu ainda falei, tem mais uns 5 aí no segundo tempo. Não esperava, evidentemente. Aquela coisa de palpite, né? De você estar vendo o jogo, vendo que o Independiente Petroleiro era uma equipe muito fragilizada, já estava sofrendo uma pressão muito grande no primeiro tempo e estava difícil do Palmeiras entrar. Mas a tendência é que quando saísse um gol, os outros viriam ao natural, e foi o que acabou acontecendo. Mas eu queria falar sobre as disposições táticas, né, e a maneira como essa vitória aconteceu, sobre os recortes que aconteceram nesse jogo. É importante a gente falar o seguinte, é óbvio que é uma equipe muito fragilizada, muito inferior ao bicampeão consecutivo da Libertadores, mas não há como a gente consertar isso, né? A América do Sul ela é diminuta, e o mínimo que você pode fazer é colocar os campeões nacionais. Né? E é uma equipe boliviana que fez jus por estar na Libertadores. Né? É claro que no começo essas equipes de maior porte, como no caso os candidatos ao título, os favoritos de maior investimento, normalmente os brasileiros, Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, eles vão pegando essas equipes mais frágeis e vão construindo saldo. E era isso que precisava fazer. No final até a gente fica com dó, né? Poxa vida, uma equipe vem aqui em São Paulo jogar. Os caras marcaram pela primeira vez um gol na Libertadores e tomaram 8 depois. Mas é porque a diferença é muito grande. E o Palmeiras não tem nada a ver com isso. Né? Precisa testar suas alternativas, os seus modelos táticos, precisa dar corpo ao elenco, precisa construir saldo também, porque a melhor campanha ela faz diferença nas próximas fases. O Palmeiras não tem culpa disso. E o Abel Ferreira, que continua construindo recordes, nem em campo estava, né? Porque ele segue suspenso, e o João Martins foi o auxiliar, né? Designado, como sempre, para ser o técnico à beira do campo. Mas vamos lá, preservou alguns jogadores, como o Rafael Veiga, que entrou no segundo tempo, como o volante Danilo, que entrou no segundo tempo, como o Dudu, que sequer entrou, para usar um novo sistema, e também alguns jogadores que nem sempre conseguem atuar. Eu não entendi muito porque ele adotou, na verdade, um 4-2-4. Ele coloca o Atuesta como primeiro volante, na verdade mais alinhado com o Zé Rafael. O Zé Rafael aí sim, um titular absoluto. E na frente uma linha de 4, com o Wesley pela esquerda, o Gabriel Veron, que começa por dentro, mas cai pela direita, e o Breno Lopes, que ficou completamente perdido, sem função, ao lado do Rafael Navarro, este sim o centroavante. O Gustavo Gomes, que eu achei que seria preservado, começou como titular, saiu no segundo tempo. O Kusevich, que vem ganhando minutagem, vem ganhando rodagem, exatamente para ser uma alternativa importante. O Luan machucado, mas o Murilo vem ganhando a posição também. O Murilo entrou no lugar do Gomes no segundo tempo. O Mike, que fez um baita jogo pelo lado direito, né? Um cara que ficou muito tempo na reserva, teve lesões. O Marcos Rocha sempre foi o dono da posição, mas impressionante. O Mike, sob comando do Abel Ferreira, especialmente, quando ele entra no time, ele dá conta do recado. E o Jorge, mais uma vez, sendo utilizado pelo lado esquerdo e não o Piquerez. Boas opções, né? Um bom elenco, um bom time, uma boa escalação em campo. E aí a gente precisa falar algumas coisas. Por exemplo, quando a gente vê que o Gomes, que seria preservado porque o Palmeiras tem um jogo sábado pelo Campeonato Brasileiro, perdeu para o Ceará na estreia, vai precisar recuperar pontos e depois já tem o derby. Quando o Gomes começa e sai, quando o Danilo entra no segundo tempo, quando o Veiga entra no segundo, quando o Dudu fica o jogo inteiro no banco, o que o Abel Ferreira está fazendo com isso? Isso é um controle de minutagem. Porque às vezes preservar o jogador, você não necessariamente precisa tirá-lo do jogo inteiro. Você precisa, inclusive, dar ritmo de jogo àquele atleta para que ele não fique o tempo inteiro descansado. Você precisa dar sequência para ele, não os 90 minutos. Então você dosa, até porque hoje já o Centro de Excelência do Palmeiras tem como identificar se o jogador está próximo de um desgaste ou não. Lesão é uma coisa,
desgaste é outra. Então tudo isso está sendo feito de uma forma muito interessante no Palmeiras, essa gestão física, e ela será necessária durante o ano inteiro. Queria falar do Atuesta. Muitas críticas ao volante ou meio-campista colombiano, que pode jogar em qualquer uma das funções do meio-campo. Calma com ele, gente. Calma com ele. Acho que ele é um jogador muito promissor, de muito talento, que chegou agora e que muitas vezes, especialmente jogadores colombianos, eu tenho uma observação sobre jogadores colombianos e de outros países também, mas da Colômbia especialmente, que chegam no Brasil, embora ele não jogasse lá, né, estava nos Estados Unidos, mas eles demoram um pouco para se adaptar, a cultura tática é outra, às vezes a coisa demora um pouco para acontecer. Além de outros jogadores que sofreram com isso, o próprio Rafael Navarro, o próprio Rony, a coisa demorou a engrenar, parece que agora está acontecendo. Já vou falar do Cristiano Navarro, do Navagol, enfim. Mas o Atuesta, ele participou muito no primeiro tempo. Ele estava carimbando todas as jogadas, mas muitas vezes errando passe, muitas vezes parando no bloqueio da equipe boliviana, muitas vezes tentando se encaixar numa nova posição, né? Porque ele estava começando a construir o jogo. Na verdade, depois do gol sofrido do Independiente Petroleiro, o Gustavo Gomes era o armador, né? Avançava muito e aí o Palmeiras começou a abusar muito da bola longa. Quando tentava construir por baixo com o Atuesta, ele tinha dificuldade. Aí o Wesley era muito acionado, o Verón teve que cair para o lado direito para poder fazer jogadas individuais, e aí foi um festival já de gols perdidos, né? Mas enfim, acho que o Atuesta tem a evoluir no Palmeiras. É claro que a diferença é muito grande quando entra o Danilo, por exemplo, no seu lugar. O Zé Rafael ali é o dono da posição, empata o jogo, e aí vem o segundo tempo. O Gabriel Verón fez um grande jogo. Fez um grande jogo. Quando ele cai pela direita, ele faz aquela sua jogada individual e começa a pifar todo mundo que está dentro da área. E aí a gente precisa falar, evidentemente, do Rafael Navarro, que é um jogador também muito contestado na sua chegada. Repito o que eu falei aqui sobre ele no outro jogo, acho que contra o Deportivo Táchira, quando ele faz os 2 gols. O cara que se destacou na Série B, não nesse Botafogo que está contratando o Victor Cuesta, jogadores de vários mercados, né, do John Textor, com investidor e tudo mais, não esse Botafogo. Um Botafogo com limitações na Série B, e ele se torna destaque. Chega no Palmeiras, que é o melhor time do continente. Demora para você se soltar, ainda mais num time que não joga com centroavante. Então você tem que mudar um pouco o jeito de jogar, ele precisa se adaptar a esse time, ele precisa estar ali centrado e ainda ter confiança para fazer gols. E aos pouquinhos isso foi acontecendo. Fez contra o Deportivo Táchira e hoje, pelo amor de Deus, 4 gols e ainda uma assistência. E o que a gente precisa analisar do Navarro do Botafogo e o Navarro do Palmeiras? Oportunismo. Um cara que tem posicionamento, um cara que não desiste da bola, um cara que busca os espaços, que faz gol de cabeça, que faz gol de perna esquerda, que faz gol de carrinho, que faz gol... assim que a gente analisa o centroavante, pela sua característica e pelos seus movimentos. Esse cara vai fazer muitos gols no Palmeiras, porque mesmo que o time não jogue com um centroavante fixo, que seja aquele modelo com o Rony ali se movimentando, ele é um cara que quando for acionado, ele vai corresponder. Então, olha, o Navarro aparentemente chegou, hein? E se o Palmeiras queria um 9, parece que tem um 9 dentro do elenco, basta querer utilizá-lo. O Rony, hein? O Rony marcou o seu 12º gol dele com a camisa do Palmeiras em jogos de Libertadores. Ele igualou a marca histórica de Alex. Olha que incrível. O cara que foi decisivo na Libertadores de 2020, super importante na Libertadores 2021 e que continua fazendo história. O Rony, muito contestado por alguns, que ganhou a camisa 10 de Luiz Adriano, que sabe, como poucos, cumprir a função tática ordenada pelo seu treinador, que joga muito bem sem a bola, que corre o campo inteiro, que peca muitas vezes naquela tomada de decisão, na motricidade fina, na conclusão, na definição, mas é um cara que não desiste nunca da jogada. E é por isso que ele é titular do Abel, e é por isso que ele se identifica hoje tanto com a torcida do Palmeiras. Aliás, em 22 jogos pela Libertadores, o Abel Ferreira tem 78% de aproveitamento, apenas 2 derrotas. Obviamente ele está começando mais uma campanha com muita força para buscar mais um título. Como eu falei, o Breno Lopes ficou um pouco perdido ali naquela função, né? Depois o Wesley também acho que fez boas investidas pelo lado esquerdo, e aí quando ele começa a colocar os titulares no segundo tempo, ou alguns titulares, né, como o Danilo e o Rafael Veiga,
Meu Deus do céu. Aí o Veiga precisa de poucos minutos para mais do que resolver o jogo, né? Pra tipo assim, carimbar o ingresso do torcedor, né? O cara que foi pagou o ingresso, viu os 4 gols do Navarro, já tava meio que satisfeito. O Veiga foi lá e tipo assim, não, pera aí só um pouquinho, ainda tem um gran finale aqui. Aí faz um gol de sem pulo, né? Que ele pega de primeira e chuta no ângulo do goleiro e depois uma cobrança de falta no ângulo. Só isso. Impressionante o que está jogando o Rafael Veiga, né? Aquele discurso, aquele debate, né, dele na seleção brasileira, acho que já está batido. O próprio Tite já falou que ele está no radar, mas precisa ir, né? O quanto antes. Eu acho que para a função dele, a seleção já tem uma base, já tem muitos jogadores, já tem jogadores que jogam em mercados mais competitivos do que os nossos aqui, a gente precisa reconhecer isso, mas é inegável, né, o que o Veiga tem jogado. Impressionante. E a qualidade que ele tem, né? A tranquilidade que ele tem. Fora que é um cara que, em termos de gestão de carreira, um cara muito seguro daquilo que vem fazendo, de maturidade. E o Tite gosta dessas coisas. Eu acho que o Veiga tá se credenciando, né? Ele e outros por aí, Hulk, Dudu, sei lá. Mas eu acho que o Tite vai ter um problema aí para fechar essa lista. Faltou falar de alguém? Bom, falei dos recordes, né? Falei do recorde do Rony, falei do recorde do Palmeiras, inclusive na Libertadores. A maior goleada da história, né? A maior goleada da história do Palmeiras em Libertadores, superando um 7-0 de 95 contra o El Nacional. E também a maior goleada do Allianz Parque, 8-1. 8-1, a maior goleada também da era Abel Ferreira. Que coisa, hein? Foi gol. Os editores dos programas esportivos que lutem. Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!